Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós já falamos aqui com relação a doenças que dão direito a benefícios do INSS e muitas delas não têm carência. Se eu não me engano, nós fizemos um vídeo, nós especificamos 17 doenças que não é exigido carência para segurados. O que é a carência? Aqueles 12 meses de contribuição que esse segurado deve ter para ter direito a algum benefício. Mesmo aqueles que perdem o emprego, ele também continua com a estabilidade de 12 meses. Caso aconteça algum acidente, e mesmo que ele não esteja empregado numa outra empresa, num novo trabalho, ele ainda tem direito durante esse período, que é chamado período de graça, aonde ele pode recorrer ao INSS, tendo direito sim a um benefício, ele tem a qualidade de segurado. Agora nós vamos falar de um problema que é muito sério, que hoje atinge uma grande quantidade de pessoas pelo mundo, inclusive é um indício reconhecido e citado pela Organização Mundial de Saúde. Nós vamos falar sobre síndrome do pânico. Será que a síndrome do pânico ela dá direito, por exemplo, para essa pessoa que é afetada por essa síndrome de ter algum direito a algum benefício no INSS? Será que dá direito à aposentadoria? Nós vamos falar tudo com relação à síndrome do pânico nesse vídeo. Por isso é muito importante que você fique atento a todas as dicas, informações, e esse conhecimento é muito importante, porque como eu falei, hoje no dia a dia, com a globalização, as pessoas não estão mais encontrando tempo, e aquelas que muitas vezes não conseguem acompanhar esse ritmo, ficam meio perdidas, então causa uma ansiedade, causa uma angústia, e como isso pode afetar na vida profissional, e o que o INSS tem que fazer numa questão como essa. Então, meu amigo, minha amiga, que estão mais uma vez aqui nos acompanhando no canal, como sempre, meu muito obrigado, sejam bem-vindos mais uma vez. Vocês que estão chegando agora, conhecendo o canal, é o primeiro vídeo que estão assistindo aqui, tem uma dica muito legal para você, assista todos os conteúdos aqui do canal. Eu tenho certeza que você vai achar um título relacionado a algum problema que você esteja passando dentro do INSS e você vai conseguir, através das nossas informações e do conhecimento que nós passamos aqui, resolver esse problema. Esses vídeos aqui do nosso canal já ajudaram muita gente e eu tenho certeza que você vai ser mais uma delas. Só vou pedir um favorzinho para você. Se gostar do nosso trabalho, não esqueça de dar o seu like aqui no final do vídeo. Vamos lá. Quais os direitos previdenciários que quem sofre a síndrome do pânico tem? Mas o que é síndrome do pânico? Pessoal, eu não sou médico, tá? Muitos aqui já sabem disso. Nós falamos aqui por conhecimento, por pesquisa, por estudos que nós fazemos aqui dentro do canal, dentro da internet, em alguns casos que nós participamos, então nós temos uma ideia para falar. Por isso, não queiram exigir que eu fale em termos médicos aqui ou que dê diagnósticos, tá bom? Eu vou falar pelos estudos e pesquisas que nós temos conhecimento. Bom, a síndrome do pânico ela é um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises inesperadas de desespero, medo intenso, e isso é aquele medo de que algo ruim possa acontecer com a pessoa. É aquela pessoa que já está imaginando algo de ruim antes que aconteça. Eu vou morrer do coração. Porque tem muita gente com câncer, eu também vou ter câncer. Eu vou ter 6 meses de vida. São pessoas assim que entram em pânico realmente. Imagina você acordar de manhã num desespero como esse, já achando que aquele é o seu último dia de vida. A pessoa vive num conflito. Para muitos pode ser até engraçado, para muitos pode ser até frescura, mas não é, pessoal. Somente quem tem contato com alguém que tenha esse problema sabe o que é, por exemplo, a depressão. A depressão é considerada frescura. Vai procurar o que fazer. Depressão é pessoa que fica o dia inteiro sem fazer nada, mas não é nesse sentido, pessoal. Às vezes acontece alguma coisa na vida da pessoa e ela não tem força para reação. Nós somos seres humanos diferentes. Alguns têm coragem de reagir, outros esperam, e tem aqueles que o mundo acaba. Às vezes é um probleminha que nós resolvemos assim, num estalar de dedos, mas para outros, esse probleminha para nós, para outras pessoas, isso é o fim do mundo. Então nós somos seres humanos diferentes e cada um de nós tem que ser tratado de maneira diferente. Os casos que são mais intensos, mais graves, eles devem sim procurar ajuda e os seus direitos. Ataques de pânico característicos da síndrome do pânico geralmente acontecem, olha só, de repente e sem prévio aviso, em qualquer período do dia. Nós falamos de manhã, mas pode acontecer de tarde, de noite. Às vezes você pode estar do lado de uma pessoa que tem essa síndrome, ela está bem e de repente, do nada,
entra em pânico. E aí, o que fazer num momento desse? Imagina você num trabalho, um colega de trabalho fazer isso, querer pular pela janela, desesperado, achando que o prédio está pegando fogo, que está caindo. Imagina uma situação dessa, como é crítico. O pico dessas crises de pânico geralmente duram de 10 a 20 minutos, mas pode variar dependendo de pessoa para pessoa essa intensidade do ataque. Olha aí, como nós falamos, para nós, às vezes, um probleminha tão simples de resolver, para outras pessoas pode ser o fim do mundo, o final de tudo, acabou a vida por causa de uma coisinha que para outros resolve dando risada. E por essa razão, a síndrome do pânico, ela tem sim direito a benefícios do INSS, desde que, claro, preencha alguns requisitos. E é aqui que nós vamos falar como você que sofre dessa síndrome, você que ainda não sabe se tem a síndrome ou não, o que você pode fazer? Bom, se você sofre da síndrome, você tem direito, por exemplo, ao auxílio-doença. A síndrome do pânico é considerada doença altamente incapacitante, caracterizadas por essas crises de ansiedade imprevisíveis e frequentes. Por essa razão, os portadores dessa síndrome podem ter o direito ao auxílio-doença. Agora, o benefício voltado para segurados de incapacidade temporária, ele necessita de perícia médica, pessoal. Não é simplesmente você entrar lá no INSS, falar, ó, eu tenho síndrome do pânico e eu quero um auxílio-doença. Mesmo agora que você consegue, por exemplo, o auxílio-doença sem fazer uma perícia presencial. É sério, através, por exemplo, de documentos, se o INSS demorar mais de 30 dias para marcar uma perícia, para você, uma perícia presencial, você pode enviar os documentos comprovando esse problema que você tem, não só a síndrome do pânico, através do portal Meu INSS, e numa avaliação rápida de 15 dias, o INSS te libera o auxílio-doença aí por um período de 90 dias. Para aquelas pessoas que estão desesperadas, que estão sem receber do trabalho, que estão precisando de um benefício, é um alívio. Se caso terminar os 90 dias, você está vendo o final desses 90 dias e você não teve uma melhora, vai precisar de uma prorrogação do benefício, no próprio aplicativo Meu INSS, você consegue fazer este pedido de prorrogação, tá? Mas nesse caso, provavelmente, você vai ser chamado para uma perícia presencial, aonde é de suma importância que você tenha documentos atualizados. Nós sempre informamos que uma das dicas principais que nós damos aqui no canal é com relação a documentos. Documentos desatualizados, pessoal, é 90% dos motivos do INSS recusar benefício. Você precisa ter um laudo com no máximo 45, 60 dias, com o seu nome, nome do médico, CRM do médico, assinatura do médico. O CID da doença é muito importante. Um diagnóstico da doença prevendo aproximadamente qual vai ser o tempo que você necessita para a recuperação dessa doença. Então tudo isso é muito importante. Tudo isso são informações positivas que vão ajudar você, por exemplo, no momento da perícia, ter pontos positivos para acontecer a concessão do seu benefício. E como nós falamos, os requisitos é cumprir a carência, no caso dos 12 meses, tá? A perícia médica que vai avaliar também a carência para as doenças previstas, né, na portaria de número 2.998 de 2001. Possuir a qualidade de segurado, tá? Que é os 12 meses a partir da filiação à Previdência Social. Comprovar na perícia, como nós falamos, que você está incapacitado temporariamente para exercer as suas atividades, e para o empregado da empresa estar afastado do trabalho pelo menos 15 dias. Você que está empregado, você não pode entrar no INSS diretamente. Você primeiro precisa ir no médico, por exemplo, no convênio da sua empresa ou no SUS, e esse médico lhe der um atestado lhe afastando 15 dias do trabalho. A partir do 16º dia, sim, você entra para o INSS, mas os 15 primeiros dias é a empresa que tem que cuidar de você. Agora, uma das dúvidas muito grandes, síndrome do pânico pode aposentar por invalidez? Pode sim, dependendo da intensidade da síndrome. Um segurado, por exemplo, que trabalha com produtos químicos, ou aquele que trabalha colocando em risco a sua condição de vida. Como é que você pode, por exemplo, uma pessoa que exerce uma profissão dessa, 10, 15, 20, 30 anos, ela surge com esse problema e você dá continuidade. Mas você pode reabilitá-la, mas vai reabilitá-la para quê? Existem pessoas que estão tanto tempo dentro de uma função, que trabalham há anos com aquilo, que não sabem fazer outra coisa e não estão aptos, não têm aptidão para aprender uma nova profissão.
e acontece um problema como esse de grave intensidade, essa pessoa, é como nós falamos, ela pode ter direito no início, por exemplo, ao auxílio-doença. No caso, passar por uma perícia depois de um tempo, o perito ele pode até encaminhá-la para uma reabilitação profissional, mas nós já falamos de casos de pessoas que estão incapacitados, considerados no INSS, por exemplo, é uma doença incapacitante temporária, o auxílio-doença, e saem da reabilitação aposentados por invalidez. Por quê? Porque na reabilitação tentam de tudo, um curso para essa pessoa, uma nova adaptação profissional, mas não tem como. Esse caso da síndrome do pânico é um deles. Você não pode colocar uma pessoa dessa, por exemplo, como atendente numa empresa. Você não pode colocar uma pessoa dessa para fazer qualquer tipo de serviço dentro da empresa. Por exemplo, ela pode ter aquele perfil que trabalhava dentro da empresa há muitos anos. De repente, vamos realocá-lo em outra condição. Mas não tem condições, porque a pessoa, a qualquer momento, ela pode despertar, pode a crise aparecer e ser algo muito grave, colocar em risco não só a vida dela, a sua integridade, mas a integridade de outros. Então é algo muito difícil de se lidar. E dentro da reabilitação profissional, por exemplo, se essa pessoa for encaminhada, ela pode sim sair de lá aposentada, tá? Por invalidez. Os requisitos para aposentadoria por invalidez, no caso, são os mesmos, tá? A carência de 12 meses, estar contribuindo para o INSS, ou mesmo estando no período de graça, tá bom? A incapacidade, nesse caso, ela não deve ser somente para a sua profissão, ela não é temporária, ela deve ser permanente, tá? Para a sua atividade ou para qualquer outra atividade. Você não tem mais condições de exercer nenhuma atividade no mercado de trabalho. E como nós falamos, isso tudo tem que ser atestado, comprovado. Não vale só a palavra no INSS para começar a receber um benefício. Pode negar as chances de você conseguir, por exemplo, vamos ser sinceros, uma aposentadoria por invalidez por síndrome do pânico, eu acredito que seja muito difícil. Existe outro meio de você apelar, que é na justiça. Você pode procurar a Justiça Federal, juntar toda essa documentação de indeferimento, de concessão de benefício, todo esse histórico que você tem. Inclusive, pessoal, laudos, receitas médicas, tratamentos que você fez, remédios que você tomou, isso tudo é muito importante você guardar, porque quando você procura a justiça, todos esses dados e esses laudos, toda essa documentação, ela pode ser anexada ao processo e ajudar o juiz a perceber, a ter uma avaliação geral de tudo que está acontecendo com você. Dentro da justiça, você também vai precisar provar que você não tem mais condições de trabalho e vai passar também por um perito judicial. É um perito que o juiz vai convocar para fazer, no caso, a sua avaliação, para ele ver a que nível que está o seu problema de síndrome do pânico, a que intensidade se encontra. E ele precisa, por exemplo, de fatos, ele precisa, por exemplo, dessa documentação que é muito importante para que ele também possa fazer uma análise, não é em 5, 10 minutos. Ele precisa de um histórico para conceder o benefício, mesmo na justiça. Lembrando que um processo judicial ele pode demorar de 18 a 24 meses. Não é uma coisa rápida. Mas para você, em relação a pagamentos, fique tranquilo. A decisão é favorável, você vai receber todos esses atrasados. Não da data que você entrou na justiça, mas desde lá do primeiro requerimento. Ou mesmo dentro da trajetória do INSS, quando começaram a negar, por exemplo, para você o benefício, ele vai começar a ser pago a partir da primeira negativa do INSS. Pode demorar um pouco, mas você vai receber tudo isso. O importante é ter condições de segurança para você, não expor a sua integridade nem da sua família e nem das outras pessoas. Então corra atrás dos seus direitos, que a síndrome do pânico dá sim. O INSS tem que ter responsabilidade sobre o segurado que pagou lá, que contribuiu para exatamente nesses momentos ter como continuar sustentando a sua família e pagando as suas contas. Meu amigo e minha amiga que chegaram aqui pela primeira vez, é assim que nós trazemos informações aqui no canal. Uma linguagem simples, descontraída, aberta, sem enrolação, uma linguagem popular mesmo, para que todos entendam. E esse conhecimento pode ser que hoje não ajude você, mas amanhã um amigo, algum parente, algum familiar, você com certeza sabendo disso, você já pode orientar e ajudar a fazer esse encaminhamento. Então não esqueça de dar o likezinho aqui no vídeo se gostou, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para que você seja beneficiado. Por quê? Porque todas as vezes que nós colocarmos nossos novos conteúdos que praticamente
praticamente são diários, você já vai recebê-los em primeira mão e você não vai perder nenhuma atualização, e pode ser aquela informação que você está esperando para resolver o seu problema. Então não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho. Meu amigo, minha amiga estão sempre aqui comigo, meu muito obrigado, sempre agradecendo a presença de muitos que me acompanham e interagem desde o início do canal. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, lhe dê muita saúde e força. Um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.